E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo na mais perfeita maravilha, onde vocês estiverem nesse Brasilzão cheio de cidades aí praticamente infinitas, né? Praticamente infinitas, nesse Brasil de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul, cidades como Maceió, né? Maceió em Alagoas, ou em cidades de Minas Gerais, Belo Horizonte, onde vocês estiverem nesse momento, nesse exato momento, onde você estiver assistindo os vídeos do canal Paulo Dharma 1970, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui consumindo, pegando o nosso conteúdo, né? Muito obrigado do canal Paulo Dharma 1970, agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não somos rigorosamente nada. Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos salvou do pecado na cruz, sempre agradecendo, sempre louvando a Deus, porque é importante, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá força pra gente conseguir continuar aí, né, na luta, no nosso dia a dia aí, que não é fácil, beleza? Pedindo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, tá aqui o meu Instagram, @paulodharma1970, entra lá, beleza? Entra lá, se você quiser também ajudar o canal, 988-290-767-91, o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Muito obrigado mesmo. Se você estiver fora do Brasil também, se você estiver aí, sabe-se lá, né, na Argentina, no Paraguai, na Itália, em Portugal, nos Estados Unidos, brasileiros espalhados pelo mundo, muito obrigado mesmo. Você que está aí de longe, né, assistindo o canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? Beleza? Então, ó, 10 segundos, nós vamos ali, 10 segundos, só o tempo de tomar uma água e voltar aqui com o vídeo aqui, tranquilo? Então, só terminando aqui de amarrar as carrapetas aqui, dar uma amarrada aqui no vídeo, fazer umas edições e a gente volta já dentro de 10 segundos, tranquilo? Vou estar te esperando, hein? Não sai daí, valeu, obrigado, tchau. E aí, voltei, beleza? Tranquilo? Seguinte, há um tempo atrás eu fiz um vídeo com um texto do Edgar Rice Burroughs, Uma Princesa de Marte, das histórias do capitão do exército, né, confederado John Carter. Eu fiz esse vídeo, vamos dizer assim que pro canal foi o primeiro contato, né, com a obra do Edgar Rice Burroughs, que não fosse dos quadrinhos, porque eu já há algum tempo venho trabalhando com o Tarzan, né, o próprio Tarzan, que é desse livro aqui, ó, deste livro aqui. Eu venho trabalhando com a obra do Edgar Rice Burroughs, mas assim, usando os quadrinhos, né, que o quadrinho do Tarzan no Brasil sempre foi extremamente popular. Hoje em dia eu não sei se é tanto, porque nós não temos mais publicações do Tarzan em português há muito tempo, né? A Ebal, a Editora Brasil América, publicou durante anos e anos o Tarzan, porque o Tarzan ele tinha séries de televisão, ele tinha os filmes, ele era um personagem, sempre foi um personagem extremamente popular, mas com o novo mundo, o novo mundo politicamente correto que vivemos, né, ele não está sendo tão usado assim. Inclusive se cogita de fazer um novo filme com Tarzan, mas os caras estão em dúvida do que vão fazer, né? Se vão colocar como vão fazer com o Tarzan, né? Já que aquela figura aristocrática branca inglesa do século XIX e início do século XX já não cabe bem, né, no mundo que nós vivemos hoje. Então você trazer aquele personagem que é considerado colonialista, né? Colonialista, um indivíduo aristocrata, que mesmo esse indivíduo sendo criado por uma macaca, ele nunca deixa de ser inglês. Nunca deixa de ser inglês de hipótese alguma. Ele é inglês naquele mundo africano primitivo, considerado primitivo lá no início do século XX, por volta de 1912, quando a primeira história do Tarzan foi escrita e foi publicada. Básico. Então, para o mundo de hoje não cabe tanto, mas ele foi um personagem muito popular, como eu falei, publicado aqui no Brasil, por exemplo, teve anos de história de gibi pela Ebal, como eu falei, anos e anos de história. E depois, quando a Ebal faliu, praticamente pouca coisa se viu do Tarzan. Eu até tenho aqui, né, uma história aqui do Bruce Manning, essa aqui, ó, eu tenho aqui da primeira história do Tarzan, do próprio Bruce Manning, aqui nessa edição aqui, ó, da Strip Mania. Acho que foi uma das últimas coisas que eu vi de Tarzan serem publicadas no Brasil, aqui, ó. Com a primeira história do grande Bruce Manning, né? Grande Bruce Manning, aqui, ó, com esse tipo, que é um que adaptou bastante as histórias do
do Edgar Rice Burroughs, porque as histórias do Tarzan, tanto do Hal Foster como do Burne Hogarth, elas eram criações assim à parte, né? Não, é igual os filmes. Os filmes eles eram muito... tinha liberdade literária, né? Uma espécie de liberdade literária com o texto dos livros. Foram publicados publicados mais de... São 24 livros do personagem, né, escrito pelo Edgar Rice Burroughs. Esse aqui que eu tenho em mão foi exatamente o 15º, né, com capa do Burne Hogarth. Olha, luxo, hein? Publicado pela editora Record em 1970. Olha. Tá vendo? Olha que bacana. Capa do Burne Hogarth, um luxo. Com as capas, né? Ela publicou aqui, a editora Record, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros com capa de 24, né? Ela é publicada com capa baseada nos quadrinhos do Burne Hogarth. Isso é um luxo. E quando eu encontrei esse livro aqui no sebo, eu falei, vamos ler, né? Vamos ver o que tem de interessante. Eu li Tarzan há muitos anos atrás, acho que foi na época da adolescência, que eu peguei bastante material do Tarzan em livro, e fui ler, e os livros geralmente sempre muito bons. Aquele, como eu falei, Uma Princesa de Marte, é um texto muito bem escrito, e esse Tarzan Triunfante também é um texto muito bem escrito. Assim, para alguns pode ser que a própria tradução aqui da época, 1970, era uma tradução datada, né? Precisaria, obviamente, de tradutores mais modernos, porque as expressões aqui do livro aqui, elas são bem as gírias do personagem aqui, o nosso queridíssimo Danny Metralhador Patrick, que em inglês é Guns, né? Danny Guns Patrick, aqui eles traduziram como metralhador. São expressões assim que já estão em desuso e que muitas pessoas hoje, as novas gerações, elas podem sentir um pouco. O texto é muito bom. Muito bem escrito. Você sente, mesmo com a tradução já um pouco antiga, ele é uma tradução da tradução bem antiga. O texto é muito bom do Edgar Rice Burroughs. O cara sabia escrever. O cara tinha a manha, ele tinha o talento para a escrita. Ele é um gênio da escrita. Então ele pega aqui esse personagem. Olha só que interessante. Nós vamos ter, né, uma ideia, né, um texto, logo um prefácio da história contando que há 2000 anos, lá na época do apóstolo Paulo, né, o apóstolo Paulo morre, aí tem Augustus, né, o Efésio, ele compra uma escrava, ou converte uma escrava, e ele vai com essa escrava para a África, e lá ele desaparece na África. Olha que bacana, ele desaparece, ele vai levar o cristianismo para a África, isso há mais de 2000 anos atrás. Ele vai levar esse cristianismo para a África e isso desapareceu. Ninguém sabe mais dele, ninguém sabe mais qual é a vida pregressa desse sujeito, desse indivíduo. Aí nós vamos topar com a Lady Barbara Collins, que é uma aviadora, uma mulher, né, à frente do seu tempo. Ela está cruzando a África com um avião lá em 1932, essa história se passa em 1932. Ela está cruzando o avião sofre uma pane e ela cai de paraquedas dentro de uma cratera de um vulcão, e nessa cratera do vulcão tem umas figuras lá estranhíssimas, que são descendentes desse sujeito, desse Augustus o Efésio, com a escrava. E eles viveram ali dentro daquela caverna, e eles começaram a criar um cristianismo bem naquela linha de cristianismo, como é que eu diria, bem... Essa comunidade, ela é formada por um cristianismo como se fossem essas igrejas, como se fossem as seitas, né, que existem aí espalhadas aí no chamado Evangelho, no Evangelho, as igrejas evangélicas, seitas. Eu não vou citar aqui nomes de seitas aqui, entendeu? Eu não vou citar o nome das seitas, mas lendo o texto me pareceu assim, aquelas coisas bem escalafobéticas, né, seitas radicais que existem no Brasil aí aos quilos, seitas. Então eles estão vivendo ali dessa convivência, e aí eles consideram tudo herético. E para mandar alguém para a fogueira, ou para afogar alguém no rio ou no lago, não custa nada. E ela quando ela cai de paraquedas nesse lugar, dentro desse vulcão, dentro dessa comunidade, dessa seita, tem um sujeito lá chamado Abraão, filho de Abraão. Essa seita é uma mistura de cristianismo com judaísmo. É uma mistureba louca.
entendeu? E tem esse tal de Abraão, filho de Abraão, que ele é dessa tribo chamada Midianita, os Midianitas. E quando ela cai de paraquedas, a princípio eles consideram ela um anjo vindo do céu. Mas como esse Abraão, filho de Abraão, é um indivíduo que ele tá ali pelo poder, né? E detalhe, pelos cruzamentos genéticos ali de todos com todos ali, já que eles estão presos dentro desse lugar, desse vulcão. Eles estão presos ali, eles não tem como, eles não sabem como sair, eles acabam se relacionando ali entre eles mesmos, e por conta disso, esse pessoal desenvolve a epilepsia. Eles são epiléticos. E toda vez que eles caem no chão com epilepsia, eles consideram que eles estão recebendo alguma coisa de Jeová. É um negócio muito louco. E aí eles vivem em guerra com a dissidência desses midianitas, com outro pessoal que o Edgar Rice Burroughs não explica muito bem, mas eles se repartiram ali e eles vivem em luta, um matando o outro ali dentro ali. Aí cai essa Lady Barbara Collins de paraquedas, literalmente de paraquedas dentro nesse lugar, desses midianitas, e eles consideram ela um anjo, a princípio, mas logo esse Abraão, filho de Abraão, diz que ela não é anjo coisa nenhuma e começa a colocar ela à prova. E ela tem alguns conhecimentos, né, de ciência e ela consegue afastá-los por um tempo. E aí ela desenvolve uma amizade por uma mulher dali, uma tal de Jezebel, que não se explica o porquê, mas ela é diferente desse pessoal. Eu acredito que ela é de outra tribo, que foi sequestrada há muito tempo atrás, criança. Porque ela é loura, bonita, eles são feios, com são nariz assim, bem disformes. São um pessoal bem esquisito, epilético, todos são epiléticos, tem epilepsia. E ela tenta se salvar ali dentro, ele não sabe como sair, ela não tem como sair, ela não sabe como sair, tenta escapar de todas as formas ali. Nós temos também um sujeito chamado Leon Starbuck. Esse Leon Starbuck é russo, ele está amando do Stalin, olha que coisa. O Tarzan parece que no passado, em outras histórias, ele andou atrapalhando os planos do Stalin para tomar alguns terrenos ali, alguns territórios na África. O Tarzan atrapalhou, então o Stalin lá na Rússia fala assim, ó, vou te mandar lá, você vai cumprir uma missão e vai lá e mata esse tal de Tarzan, porque ele está atrapalhando a nossa conquista, né, a nossa ideia de conquistar a África, levar o comunismo, né, para a África. Então ele manda esse Leon Starbuck, ele adentra a África, se junta com um italiano que está contra o fascismo do Mussolini na Itália, na África, um sujeito chamado Dominique Capietro. Esse Dominique Capietro, ele é um sujeito ali, um cara que está dominando ali os negros ali, ele é escravagista, ele sequestra negros, sequestra quem tiver pela frente para vender. E aí ele se junta com esse Leon Starbuck para caçar o Tarzan, né? Para caçar o Tarzan, que tá por ali nas redondezas. Nós temos um outro arco de um sujeito chamado Lafayette Smith. Esse Lafayette Smith, ele é um geólogo que tá ali, que vai para a África, ele vai para a África para estudar, né? Estudar a geologia da África, aquela coisa do inglês, né? Do inglês aventureiro, mas intelectual, o típico inglês. Ele vai para lá e ele se junta com um fugitivo de Chicago chamado Danny Metralhador Patrick. Danny Metralhador Patrick, eles estão no navio, eles se juntam, ficam amigos, viram amigos. Esse Danny está fugindo da máfia norte-americana de Chicago, que os caras querem pegar ele. Ele simplesmente pega um navio e vai para o lugar mais longe onde a máfia não vai conseguir pegá-lo, né? A máfia norte-americana lá, o pessoal lá, os gangsters, né? Os gangsters da época, 1930, não vão atrás dele lá. Então ele pega esse navio e ele se encontra com esse sujeito, esse Lafayette Smith, e lá eles vão para a África, eles se juntam, assim, olha, ele carrega uma metralhadora gigante, uma metralhadora, né? O apelido dele vem justamente dele manusear essa metralhadora, então ele leva essa metralhadora para lá, e os dois vão ali, né, fazer alguns trabalhos ali. Esse Danny vai trabalhar para esse Lafayette Smith. A história vai se desenvolver nesses três arcos. A Lady Bárbara com esses midianitas,
vai ter o Dominique Capietro e o Lafayette e o Leon Starbuck, que vem do Stalin, e nós vamos fechar justamente com a história lá do Tarzan, né, manuseando ali dentro. Além de tudo, nós ainda vamos ter um personagem misterioso que é Lord Passmore, né, um enigmático caçador inglês, entendeu? Você não vai ter muita informação sobre ele ao longo do livro, você só vai saber que ele está financiando ali uma expedição ali dentro, né? Ele está financiando, você só vai saber no final do livro o de qual é desse Lord Passmore. Entendeu? Essa história foi escrita em 1931, como eu falei, ela foi escrita em 31. Em 1932 ela já estava circulando, ela circulou em revistas na época, né, naquelas revistas, nos pubs, ela circulou em revistas. E para variar, Tarzan sempre foi um sucesso. Tarzan sempre foi um sucesso, um personagem carismático. Como eu disse no começo aqui, eu não sei por que o Tarzan, ele meio que deixou, né, ele meio que desapareceu. Olha aqui, ó. Ele meio que desapareceu da linha editorial, né? Aqui, ó. Em outros locais como a Austrália, o Malibu Comics, ele ainda, há poucos anos, ainda tinha edições ainda de Tarzan circulando, né, para venda. Vendo? Isso aqui é uma série desenhada e escrita, ó, Thomas Waite e Henning Kerr, ilustrado por Thomas Yates. Aqui, ó. Vendo? Ainda tinha Tarzan circulando por aí. É tipo Fantasma. O Fantasma, o personagem, ele vem muito da linha do Tarzan, né? Vamos dizer que eles são concorrentes. O Fantasma também foi um personagem muito popular. No Brasil foi extremamente popular. E desapareceu também no Brasil praticamente. Tem ainda uma turma de pessoas que gostam bastante do Tarzan, assim como do Tarzan, como do Fantasma. Mas que são, assim, leitores já de certa idade, 50, 60 anos, 40, 50, 60 anos, que pegaram o apogeu do personagem há muito tempo atrás, mas que depois as editoras faliram, né, as editoras que publicavam, né, tanto a Ebal quanto a RGE, que publicaram durante anos, tanto o Fantasma quanto o Tarzan, e aí pouca coisa se vê, ainda tem algumas tiras de jornal, as tiras de jornal ainda são publicadas, tanto do Tarzan quanto do Fantasma, mas que tomaram rumos, né? Outros rumos. Deixa eu pegar aqui umas passagens aqui do livro. Eu gostei bastante do livro, gostei muito do livro, muito, muito, muito mesmo. Assim, é uma aventura, como eu diria assim, interessante, né? É um tipo de livro aventureiro. Assim, mal guardadas as proporções, é o que o Ian Fleming fez com James Bond, né? É muito popular. Foi muito popular, só que o Ian Fleming escreveu poucos livros comparados com essa quantidade de 24 livros que o Burroughs escreveu, né? Olha aqui, ó. Olha só, palavras aqui do Abraão, filho de Abraão, ó. Ela pecou e agora tem de pagar, gritou ele. É desejo de Jeová, na sua infinita misericórdia, que ela não seja consumida pelo fogo, mas que seja mergulhada 3 vezes nas águas do Shinerhef, para que seus pecados sejam lavados do seu corpo. Vamos rezar para que esses pecados não sejam muito pesados, do contrário, ela não sobreviverá. O ancião fez o sinal aos 6 jovens que pareciam bem treinados na sua função. 4 deles agarraram a rede e a ergueram no alto, enquanto os 2 restantes seguravam as pontas de cordas compridas de fibras que estavam amarradas à rede. Quando os 4 começaram a balançar o corpo da moça, entre eles, no movimento pendular, os gritos e súplicas da pobrezinha pedindo piedade ergueram-se sobre as águas silenciosas do Chineré. Só para avisar aqui, né, só para dar um toque aqui, que a mulher que está sendo presa aqui e colocada na água, ela está pagando esse pecado aqui só porque ela deu uma risada, tá? Do Chineré num diapasão de horror. Misturados com esses gritos, ouviam-se também os das pessoas que, excitadas, além da capacidade do seu sistema nervoso, iam caindo ao solo, tomadas de ataques epiléticos. De um lado para outro, com rapidez crescente, os jovens balançavam a pobre moça aterrorizada. De repente, um deles perdeu o equilíbrio e tombou e foi cair com o corpo, contorcendo-se e pondo espuma pela boca, na superfície do bloco de lava sobre o qual eles se achavam de pé, deixando cair o corpo da moça com força sobre as rochas duras. Quando Jobabe fez um sinal para que outro jovem substituísse o que havia tombado, um apóstolo soltou um grito e caiu redondamente ao chão.
mas ninguém deu importância aos que haviam tombado. E um instante depois a moça estava sendo balançada de um lado para outro sobre as águas do Shineref, acima da face dura da rocha. Em nome de Jeová! Em nome de Jeová! Cantou Abraão, filho de Abraão, no ritmo do balanço da rede. Em nome de Jeová, em nome de seu filho. Houve uma pausa e quando o corpo da moça oscilou novamente sobre as águas, Paulo. Eles nessa altura do campeonato, eles já não sabem mais de Cristo. Para eles, aqui, o Filho de Deus era o apóstolo Paulo. Não era mais Jesus. Passou-se 2000 anos, eles na degeneração total que eles se encontravam, Cristo já não existia mais. Era o apóstolo Paulo que era o Filho de Jesus. Aí, isso é uma surpresa, né? Isso é uma surpresa. Era o sinal. Os 4 jovens soltaram a rede e o corpo da moça caiu velozmente para se chocar com as águas escuras do lago. Ouviu-se um ruído surdo e os gritos cessaram. As águas fecharam-se acima da vítima do fanatismo cruel, deixando só um círculo de ondas que se alargava e 2 cordas de fibra estendidas para o alto rumo ao altar dos castigos. Durante alguns segundos houve silêncio e imobilidade, exceto pelos gemidos e contorções das vítimas do mal comum que torturava todos os midianitas. Então Abraão, filho de Abraão, falou novamente aos 6 jovens carrascos que imediatamente pegaram as 2 cordas e puxaram a moça para cima até que ela ficou pendurada, gotejando água e sufocada, pouco acima da superfície da água. Eles a seguraram lá por um breve intervalo de tempo. Depois, a uma ordem do profeta, tornaram a deixá-la cair e mergulhar nas águas. A Bárbara, ela vai fazer respiração boca a boca com essa mulher, vai tentar salvá-la, né? Vai tentar salvá-la, fazendo respiração boca a boca. Ela conhecia as técnicas. A princípio, ela vai meio que ressuscitar, mas ela vai praticamente morrer afogada. Eles vão jogar de novo ela. Ela vai conseguir salvar ela do afogamento, né? Com respiração boca a boca. A princípio, eles vão considerar um milagre. Mas aí o Abraão, filho de Abraão, fala, não foi milagre não. Aí joga ela de novo na água e ela morre afogada em definitivo. Entendeu? Desse jeito. Ela não salvou não. Olha só. Acontece que Bárbara, como toda mulher moderna, inclinada à prática do atletismo, conhecia bem as técnicas de recuperação de pessoas, pessoas afogadas. E começou a trabalhar na vítima da mania homicida do profeta com uma disposição motivada tanto pela compaixão como pela necessidade vital de salvá-la. De vez em quando, Bárbara dava ordens a Jezebel em tom breve e incisivo, embora essa ordem não impedisse de continuar dizendo palavras cabalísticas que ela dizia, entoando-as em forma de cântico. Começou com a carga da brigada ligeira, mas depois de 2 estrofes sua memória falhou e ela teve de recorrer à poesia do folclore infantil, trechos de Alice no País das Maravilhas, frases de Kipling e até de autores árabes. E quando depois de 10 minutos de esforços tremendos, a menina moça começou a demonstrar sinais de vida. Bárbara encerrou a arenga com passagens de discurso histórico de Lincoln. Porque, óbvio, ela não fala, ela não conhecia a língua do pessoal, então o que saía da boca dela, assim, o pessoal considerava assim, como eles não conheciam, né, nada fora daquele mundo, então o que saía da boca dela era como se fosse palavras assim, de anjo, para dizer, né? E o governo do povo, para o povo e pelo povo, nunca morrerá na face da terra, cantou Bárbara, levantando-se e ficando de pé. Coloque a menina na rede, ordenou ela, virando-se para os jovens de olhos arregalados que a haviam jogado no lago. E levem-na cuidadosamente de volta à caverna dos seus pais. Venha, Jezebel, que é essa menina loira que eu falei. Mas é como eu disse, ela vai ser jogada de novo no lago e ela vai morrer em definitivo. Ela não vai ter mais chance de ser ressuscitada. E a própria Bárbara, essa Lady Bárbara, ela vai sofrer bastante na mão desse povo. Porque esse Abraão, filho de Abraão, considera que ela é uma herege filha do diabo. Filha do diabo, e vai tentar matá-la. Só nessa brincadeira aqui, só o Tarzan para conseguir. Mas o Tarzan nesse momento aqui tá bem longe, viu? Ele não faz a menor ideia desse povo. Assim, tipo, ninguém faz ideia, entendeu? Ela só vai conseguir fugir dali se conseguir se descobrir uma passagem, né, para fora. Mas como vai ser isso, né? Como vai ser isso? É aí que tá olha só essa descrição aqui de como é o Tarzan, né? Aqui é o autor falando, tá, gente? Aqui a gente não tá em quadrinho, não tá em filme. Aqui é o autor, ó. Talvez as feras não durmam com o olho aberto,
mas muitas vezes parece que elas dormem com os dois ouvidos atentos. Os ruídos comuns da noite passam despercebidos, enquanto que um ruído menor, representando perigo ou sugerindo alguma coisa fora do comum, pode acordá-las instantaneamente. Foi um ruído dessa última espécie que fez Tarzan acordar pouco depois da meia-noite. O homem macaco ergueu a cabeça e ouviu. Depois baixou-a e colou os ouvidos ao chão. Cavalos e homens, monologou ele enquanto se punha de pé. Erguendo-se ereto, o peito possante, arquejando-se e baixando no ritmo da sua respiração, ele ouviu atentamente. Suas narinas sensíveis tentavam confirmar o testemunho dos ouvidos, dilatadas para receber e classificar as mensagens que lhe eram trazidas por Usha, o vento. Elas perceberam o cheiro de Tongani, o babuíno, tão forte que abafava os outros odores. De muito longe, e por isso fraco, viu o cheiro de Sabor, a leoa, assim como o cheiro forte de Tantor, o leão, o elefante. Um por um, o homem macaco foi lendo todas as mensagens invisíveis trazidas por Usha, o vento. Mas só lhe interessou a que lhe falava de cavalos e homens. Por que cavalos e homens varavam as trevas da noite? Quem e que eram os homens? Tarzan não precisava fazer a si mesmo a segunda pergunta, pois só a primeira interessava. As feras e os homens têm de saber o que seus inimigos fazem. Tarzan esticou os músculos grandes e possantes preguiçosamente e subiu ao longo da encosta abaixo dos sopés das colinas na direção da qual tinha vindo a prova de que seus inimigos estavam em ação. O Tarzan, ele é um homem, né, com a percepção dele extremamente desenvolvida por contato ali, né, na natureza. Então ele escuta de longe, né, pelo vento, hein? Pelo vento. O vento traz para ele os sons, né, os ruídos que o homem branco comum civilizado não tem de forma alguma. De forma alguma. Entendeu? De forma alguma. É um negócio impressionante aqui, ó. Tarzan descera ao rochedo que ficava acima da aldeia no instante que os caçadores de escravos iam entrando pelo portão da mesma. Uma lua cheia jogava seus raios reveladores sobre a cena, iluminando as figuras de cavalo e cavaleiros. O homem macaco reconheceu Capietro e Starbush, que eram os mercadores de escravos, né, como eu falei, né, o italiano e o russo. Viu Ogonio, o capataz do safari do jovem geólogo americano, o Smith. E viu o metralhador tropeçando penosamente ao longo da trilha amarrado, prisioneiro. O homem macaco era um espectador interessante em tudo que se passava na aldeia lá embaixo. Notou particularmente a localização da cabana na qual o prisioneiro branco fora jogado. Observou a preparação da comida e também a grande quantidade de bebida que Capietro e Starbush consumiam enquanto esperavam o jantar da meia-noite, preparada pelas escravas. Quanto mais eles bebiam, mais isso agradava a Tarzan. Enquanto os observava, ele imaginou como é que criaturas racionais podiam considerar o termo animal de maneira tão desabonadora e o termo homem como um meio de glorificar a criatura. Ao que ele sabia, os animais tinham um conceito contrário a respeito das virtudes relativas dessas duas ordens, embora ignorassem completamente a maior parte das burrices e da degradação do homem, pois tinham uma mente pura demais para entender tais coisas. Esperando com paciência de um sistema nervoso que a civilização não havia estragado com seus excessos, Tarzan observou do alto do rochedo até que a aldeia lá embaixo pareceu ter sossegado para passar a noite. Viu as sentinelas no parapeito do lado de dentro da paliçada, mas não viu o guarda agachado na sombra da cabana, onde o metralhador jazia imerso num sono de pedra. E o Tarzan vai tocar o terror, né? Ele vai chegar nesse pessoal aqui e vai tocar o terror. Ele vai fazer um estrago nesse povo, né? Que esses civilizados, né? Essa turma de civilizado aqui, de civilizado não tem nada, né? Mercadores de escravos, mercadores de gente, né? De pessoas. Olha aqui, ó. Outra passagem, ó. Tarzan encontrou rapidamente a pista de Lafayette Smith e seguiu-a com facilidade, embora o metralhador não visse nada que indicasse que um pé humano jamais havia andado por aquelas montanhas. Não vejo nada, falou ele. Eu notei isso, retrucou Tarzan. Isso parece uma zombaria, pensou o metralhador, mas não disse nada.
Nesse ponto, um leão encontrou a pista dele e começou a segui-la, contou Tarzan. Ora, você não está gracejando comigo, está? Perguntou Danny. Não vejo sinal de nada no solo. Talvez você não veja, replicou Tarzan, mas embora você não saiba, vocês, os homens civilizados, são quase surdos e cegos. É a nossa civilização destruidora. Né? Nós dependemos sempre de tecnologia. E a tecnologia nos deixa preguiçosos, cegos e surdos. Né? Não enxergamos nada, não ouvimos nada, não vemos nada. A tecnologia ela nos torna absurdamente preguiçosos. Isso é uma crítica do Tarzan. O Tarzan, ele obviamente, depois de toda aquela história da origem dele lá, ele vai, lá nas primeiras histórias, ele vai passar um tempo, né? Ele vai passar um tempo lá na Inglaterra. E vai ver, né? Isso tem inclusive no ótimo filme Greystock, né? A Lenda de Tarzan, filme extraordinário. Que como a civilização, ela é uma civilização tapada, né? Ela é uma civilização dependente, nós somos dependentes da tecnologia e a nossa segurança é justamente essa tecnologia, né? Que está aí nos cercando. E nós somos assim indivíduos completamente, como ele diz aqui, surdos, cegos, entrevados, para dizer o mínimo, né? Deixa eu ver aqui outra passagem aqui. Danny Patrick, facínora, gangster, pistoleiro e matador profissional, estremeceu de terror. O suor frio lhe porejou do corpo todo e ele sentiu os cabelos da sua cabeça enriçarem-se todos. Foi tomado por um impulso louco de fugir, mas felizmente para Danny, suas pernas se recusaram a correr. Para falarmos de acordo com a sua gíria de gangster, ele ficou gelado. O metralhador sem uma metralhadora não era ninguém. Foi porque ele viu um leão na frente dele. O leão aparece na frente dele, aí ele sem aí o Tarzan vai e pá, pega o leão, né, e mata o leão. Consegue salvá-lo na última hora ali, porque se deixasse, tipo aqui, ó. Aqui é o Tarzan com o gorila. Aqui Tarzan com o gorila. Tá vendo? Nos traços do Hal Foster. Olha só, esta vida é engraçada, prosseguiu ele após um instante de reflexão. Eu sempre me considerei um homem de boa cultura e apalhado para enfrentar as emergências da vida. E acho que eu era, dentro de uma cidade estudantil. Mas que fracasso horrível eu acabei mostrando que sou, quando saí da minha pobre rotina de habitante da cidade. Eu tinha pena dos rapazes que perdiam o tempo em galerias de tiro ao alvo e caçando coelhos. Isso aqui é o Smith falando, tá? Homens que se gabavam da sua pontaria só mereciam o meu desprezo. No entanto, nas últimas 24 horas, eu teria trocado todos os meus diplomas pela habilidade de bom atirador. Aí a mulher fala aqui, né, a Bárbara. Uma educação completa deveria incluir muitas habilidades, falou a moça. Mas acho que você exagera o valor da habilidade de atirador na determinação do grau de preparo de uma pessoa. Bem, há também a culinária, confessou ele. Quem não sabe cozinhar tem uma educação incompleta. Eu esperava um dia ser autoridade em geologia. Mas apesar de saber muito do assunto, que, por falar nisso, não é grande coisa, talvez eu morresse de fome numa região cheia de caça pelo fato de não saber atirar nem cozinhar. Na hora que o bicho pega, saber Shakespeare não vai resolver sua vida. Conhecer de Shakespeare não vai, se você não tiver, né, o mínimo de conhecimento, prático, né, o sujeito aqui, o Lafayette Smith, ele percebe que a geologia dele, o conhecimento de geologia dele, não serve para nada quando ele está na frente de um leão, de uma pantera, de um grande macaco, né, na África, né, lá por dentro da África. Não serve para rigorosamente nada. É um negócio... Aí ele vê, né, ele usa uma arminha piquititinha, ele usa uma arma que ele nem sabe atirar, ele atira Ele é um fracasso prático. Aí ele tá fazendo aqui esse choramingas dele aqui diante da Jezebel e diante da Lady Barbara Collins. Lady Bárbara. Porque ele tem uma arminha, mas nem a saber atirar ele sabe. E eles passam... se não fosse o Tarzan aqui na situação aqui, dando umas coordenadas para eles teriam... Não daria nem para saída. Não daria nem para saída. Olha só esse fraseado aqui, ó. Ora, ele foi embora, falando Tarzan, né? Exclamou a moça. E eu não lhe agradeci.
Pensei que ele ia ficar aqui até amanhã cedo, falou Smith. Ele deve estar cansado. Olha só que interessante que o Burroughs vai falar aqui, né, na boca da Bárbara aqui, ó. Ele parece incansável. Ele é um super-homem, se é que existe algum. Nessa época que o personagem Super-Homem ainda não tinha sido criado. Ele foi publicado em 1938. Mas como eu falei no vídeo lá do herói de Marte, né, da Princesa de Marte, John Carter, pode-se dizer que o Burroughs ele é o criador do protótipo do Super-Homem quando ele criou o Carter, né? O Carter de Marte, entendeu? O herói confederado. Ele é um criador do Super-Homem e ele inclusive faz a citação aqui, né? Ele é um super-homem, se é que existe algum. Todos os pulps que vieram depois de 1912, tudo bebeu da fonte, os heróis espaciais, entendeu? O Jim das Selvas, do Alex Raymond, tudo vem do Tarzan. Tudo é derivado do Tarzan. O próprio Super-Homem, ele vem do Tarzan. Ele vem do Tarzan também. O próprio Super-Homem. Entendeu? Eu não tenho medo nenhum de falar disso. De estar sendo assim incongruente de forma alguma. Ele fala aqui, inclusive, ó, ele parece incansável, respondeu Bárbara. Ele é um super-homem, se é que existe algum. Se é que existe algum. A partir de 1938 apareceu o super-homem. Aí eles vão se meter num monte de confusões. O Tarzan vai livrar a barra deles. Eu não vou dar o spoiler aqui como é que vai suceder isso. Eles vão se meter em uma série de encrencas. Esses grupos, eles vão se enfrentar, né? Eles vão se encontrar. A Lady Bárbara, né, que está lá presa na caverna. O Leon Starbuck com a Jezebel e o Lafayette Smith com o Danny Metralhadora Patrick. Eles vão fazer uma amálgama, né? Eles vão se entrecruzar ali. E o Tarzan no meio desse negócio, desse meio. Só para dizer, ó, que esse foi publicado em quadrinhos, né? Foi publicado em quadrinhos em 1935, né? Na tiras diárias, o Tarzan and the Fighting Gods. Você deve estar vendo aqui a tirinha, né? As tirinhas desse quadrinho que foi publicado, adaptação, né? Foram duas adaptações pelos quadrinhos. Essa Tarzan and the Fighting Gods com ilustrações de Rex Maxson e roteiro de Don Garden, né? Foi publicado. Em 1969, o Tarzan of the Apes, Doug Euday ilustrou e Gaylord Dubois escreveu o roteiro, né, da Golden Key. Foram essas duas adaptações. Inclusive, eu procurei para saber se por acaso o Bruce Manning, né, que é um adaptador clássico das histórias, se ele por um acaso, né, tinha feito essa adaptação de história, mas parece que não. Parece que não fez a adaptação dessa Tarzan Triunfante, né? Dessa Tarzan Triunfante. Foi publicado pela editora Record no Brasil, né, que publicou em 1971 com tradução do Paulo Nasser, isso aqui. Em Portugal, o romance foi editado pela Portugal Press de Lisboa, que publicou todas as 24 obras, né, que o Tarzan. No Brasil também foi publicado bastante, como eu falei, tudo acho que foi publicado, Tarzan, acho que não ficou nada para fora. O Brasil teve aqui a Companhia Editora Nacional de 1937, que publicou também, né, em 1937, já publicando tudo com tiragem de 12 mil exemplares, dentro da apreciada coleção Terra, Mar e Ar, que é talvez a mais fácil de você encontrar. Eu andei dando uma zapeada por aí, nos que vendem livros, e esse Tarzan Triunfante, dessa edição da Record, eu não achei fácil. Ele é um clássico, e é raro essa edição que eu tenho em mão aqui, tá? Essas outras, você talvez se encontre aí fácil. Pela série, né, do próprio Burne Hogarth, seria interessante você ter esse material. Eu encontrando nessas quebradas aí, pode dizer assim, nesses sebos, eu não vou deixar de pegar, porque Tarzan é hoje item de colecionador, pode dizer, né? Tarzan é item de colecionador, tanto o quadrinho antigo, quanto os livros são itens de colecionador. Beleza, gente? Hoje eu falei um pouquinho de Tarzan Triunfante, Edgar Rice Burroughs, esta obra clássica de 1932. Que foi publicada em revista Pulp, Blue Book Magazine, 6 edições consecutivas de outubro de 31 a março de 32, intitulada The Triumph of Tarzan. Lawrence Herndon desenhou as capas do primeiro e terceiro números, enquanto Frank Robbins se encarregou das ilustrações internas. Essa edição aqui com desenho de Burne Hogarth, só a Record que fez
lá por 1970, 71, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Este livro é muito bacaninha, bacaninha pra caramba, valeu a pena ter lido e eu quero, se possível, futuramente ter acesso a outro material. Não é fácil de encontrar em livros do Tarzan, você não acha em biblioteca mais não. Eu andei nas bibliotecas aí, A Princesa de Marte do Edgar Rice Burroughs, você acha o livro, porque teve o filme, aí eles colocam nas bibliotecas, mas Tarzan... Eu dei uma procurada, não achei. Se você aí na sua cidade, na sua biblioteca, encontrar o Tarzan na sua biblioteca por aí, dá um toque aqui e fala pra mim, porque as que eu vi não tinham nada do Tarzan, não tinham nada, só Uma Princesa de Marte, o livro do Edgar Rice Burroughs, por conta do filme, né, dos 100 anos, como eu falei no vídeo anterior do Edgar Rice Burroughs, por conta do filme de 1914, aí eles... lançaram pela primeira vez, né, o livro, nunca tinham lançado, pelo visto, em português aqui no Brasil, nunca tinham lançado. Aí, por conta do filme, lançaram o livro e o livro está nas bibliotecas, enquanto Tarzan anda meio esquecidão aí, né? Se você procurar em biblioteca, pelo visto, se tiver na sua, dá um toque aí pra mim, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, a gente volta semana que vem, se Deus quiser. Hoje eu passei um arrasante aqui no Tarzan Triunfante, este livro aqui, interessante pra caramba, do Edgar Rice Burroughs. Valeu, gente. Brigadão, hein? Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.